Meus queridos irmãos, em continuidade à nossa exposição da primeira carta do apóstolo João, hoje vamos ler capítulo 3, versículos de 1 a 6, mas o nosso estudo vai ser desenvolvido a partir dos versículos de 4 a 6. Versículos 1 e 3 nós estudamos na mensagem anterior. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6, com a exposição nos versículos de 4 a 6. Imagine a seguinte história. Em um certo vilarejo, numa certa cidade pacata, havia um juiz, e vale dizer o único juiz da cidade, e esse juiz conseguia manter todas as coisas naquilo que podemos chamar de rédea curta. Havia padrões de leis morais que deveriam ser devidamente obedecidas pelos seus moradores, e tudo de fato caminhava na mais harmoniosa paz, porque todos estavam dispostos a obedecer às leis instituídas daquela pequena cidade e requeridas por meio deste juiz. Agora imagine o seguinte: em certa ocasião agrega-se àquela pequena cidade um grupo de pessoas rebeldes, que passam a violar as leis instituídas por aquele juiz. E quando eles são assim confrontados, por conta das suas transgressões às leis, eles simplesmente alegam inocência por qualquer que seja o motivo. O que você faria no lugar desse juiz? Com este grupo de rebeldes que tem prazer em violar, em transgredir as leis da sua pequena cidade. Os conscientizava de seus erros, mostrava-lhes que ou mudavam de vida ou seriam expulsos daquela cidade, ou de fato os expulsaria da cidade. Afinal, você era o juiz, e de acordo com os padrões do estilo de vida daquela cidade, a vida daqueles transgressores era inaceitável para eles, para a cidade. O que você faria? Meus irmãos, Deus, há milhares de anos, vem de fato separando um povo para si. E este povo está formando uma grande cidade, uma cidade que não é deste mundo, uma cidade que é celestial. Mas enquanto isto a reunião deste grande povo de todos os cantos do mundo ainda não acontece, Deus está agregando este povo em pequenas localidades, em grandes localidades, para que este povo possa viver em submissão, em obediência às leis do próprio Deus. Este povo somos nós, estamos reunidos em nossas congregações locais e ao mesmo tempo estamos espalhados por todo o mundo, porque há muitos de nós por este mundo, ou seja, há muitas igrejas locais espalhadas pelo mundo, que estão se reunindo, que estão sendo tiradas do mundo, e que um dia serão todos reunidos para viver nessa grande cidade celestial, a cidade santa de Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui reunidos em igrejas locais, grandes ou pequenas, e neste agregamento, vez por outra, entram alguns intrusos, alguns bodes disfarçados de ovelhas,
alguns rebeldes que não estão dispostos a conformar as suas vidas aos padrões de leis deste supremo juiz da igreja que é o nosso Deus. Quando João escreveu esta carta, isso estava já acontecendo naquelas igrejas locais. Algumas pessoas haviam se agregado àquelas igrejas, e não apenas se agregado, mas espalhado um estilo de vida que contradiz o estilo que Deus tem para os seus filhos, para a sua igreja. Estavam disseminando algumas práticas contraditórias aos ensinos da palavra de Deus, estavam violando, transgredindo as normas de Deus para a igreja. E João escreve esse texto, então, meus queridos irmãos, para exortar aqueles santos do Senhor, para que não moldassem as suas vidas ao estilo de vida profano daqueles transgressores da lei de Deus. Vamos então ler o texto de 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 6, sendo que o nosso estudo será nos versículos de 4 a 6, e vamos aprender juntamente com o apóstolo João como devem viver os filhos de Deus, mesmo quando estes estão de alguma forma sendo perseguidos, ameaçados por transgressores que às vezes querem se passar por filhos de Deus. 1 João capítulo 3 diz assim: vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amém? Apenas recapitulando, na mensagem anterior, versículos de 1 a 3, nós falamos a respeito da necessidade da santidade dos filhos de Deus. Desenvolvemos então o imperativo: filhos de Deus, santificai-vos. E ressaltamos 3 razões, de acordo com o texto, para que, como filhos de Deus, possamos nos santificar. A primeira razão foi por causa da sua filiação divina. Como filho de Deus, você não pode jamais viver no pecado, mas deve buscar a santidade para a sua vida. A segunda razão é por causa da sua semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento à imagem e semelhança de Cristo, e um dia seremos semelhantes a Jesus, como estudamos semana anterior, no sentido de que teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo ressurreto do nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, estamos num processo de assemelhação ao nosso Senhor Jesus Cristo, e isso não pode se dar de outra maneira, senão por meio da santificação. A terceira razão alistada foi por causa da sua esperança em Jesus. O texto fala de um glorioso momento, de uma gloriosa esperança, certeza que o crente tem, de que um dia ele estará com o Senhor Jesus Cristo, e ele o verá como ele de fato é. Essas 3 razões agrupadas nos desafiaram para de fato nos santificar. Hoje, eu chamo a sua atenção para o tema: filhos de Deus, não
pequeis. Filhos de Deus, não pequeis. E por que não? Qual a razão? Porque como filho de Deus, o crente não pode viver na prática do pecado. E o texto em pauta vai chamar a nossa atenção para 3 razões pelas quais o crente, o filho de Deus, não pode viver na prática do pecado e então deve levar a sério: não peque. A primeira razão está no versículo 4. É porque a prática do pecado é transgressão da lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado ou o pecado é a transgressão da lei. O verso anterior a este, que nos chama à santidade, nos diz ou nos ensina que a chama da santidade no coração do crente é mantida pela sua gloriosa esperança do seu encontro com Cristo. Quando ele será semelhante a Jesus Cristo, com seu corpo glorificado, quando ele estará face a face com Jesus Cristo, podendo ver o corpo do seu Salvador. Esta esperança, que tem o significado de certeza no versículo anterior, é como uma chama ardente no coração do crente, para que ele busque cada vez mais a prática da santidade. Diante disso, meus irmãos, é imperativo que todos que vivem na esperança desse encontro com o Senhor Jesus não mais vivam dominados, oprimidos pelo pecado. Este versículo, o 4, que lemos, descreve o domínio do pecado como sendo algo permanente apenas na vida daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Quem é que tem prazer em viver em transgressão à lei de Deus, senão aqueles que ainda estão sob o domínio do pecado? Esta sentença, todo aquele que pratica o pecado, se refere a algo que é feito continuamente e não a atos isolados de pecado. Ou seja, todo aquele que vive deliberadamente no pecado transgride a lei de Deus e não é filho de Deus. Apesar, meus queridos irmãos, de continuar pecador, o efeito da regeneração na vida de um crente faz com que ele substitua a prática do pecado pelo hábito de obediência a Deus, pelo prazer de se submeter e obedecer à lei de Deus. Lei que outrora ele fugia dela, lei que outrora ele tinha prazer em transgredi-la, mas que uma vez regenerado, pelo poder do Espírito Santo, agora ele sente prazer em obedecê-la. Sendo assim, a expressão transgressão da lei aponta para alguém que vive na ilegalidade, que viola os princípios da lei. Nesta perspectiva, sabemos que é inaceitável que um crente verdadeiro viva na prática do pecado, pois isso seria o mesmo que sentir prazer em obedecer a Deus e a sua lei. E a expressão lei de Deus certamente se refere aos 10 mandamentos, sintetizados por Jesus em amar a Deus e amar ao próximo. Aqueles que transgridem esta lei, que vivem na ilegalidade diante da lei de Deus, não pertencem a Deus, não estão em Cristo Jesus, nunca o viu e nem tampouco o conheceu. Assim, João enquadra todos os pecadores não redimidos como fora da lei, porque deliberadamente e prazerosamente eles desobedecem a Deus. Neste sentido, a expressão todo aquele
elimina qualquer possibilidade de alguém ter sido alcançado pelo amor salvífico de Deus e ainda assim continuar na prática dos seus pecados. Sem dúvida, meus queridos irmãos, João visa aqui corrigir o ensino errôneo de falsos mestres que haviam se infiltrado naquela igreja. Alguns já haviam saído da igreja, mas deixaram os seus venenos espalhados pela igreja, e eles alegavam que o pecado, principalmente aqueles voltados para a área moral, não interferia na relação do crente com Deus, que o crente poderia estar em Deus, em relacionamento com Deus, ao mesmo tempo que a sua vida estava manchada pelo pecado. E João quer eliminar de uma vez por todas esse falso ensino, descartar esta possibilidade. Porque todo aquele que comete pecado, que pratica o pecado, transgride a lei de Deus, e se transgride a lei de Deus, não é filho de Deus. O apóstolo João combate esse erro, ensinando que todo e qualquer tipo de pecado, não apenas aquele voltado para a área da moralidade, deve ser evitado pelos conhecedores da verdade que liberta. Caso contrário, eles nunca conheceram a Jesus Cristo. Portanto, é muito estranho alguém se dizer cristão e ao mesmo tempo viver ainda enraizado nas coisas do mundo. É estranho, meus queridos irmãos, alguém se dizer cristão, mas gostar de ouvir ou assistir coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus. É muito estranho alguém se dizer cristão, mas sentir prazer em estar no meio dos escarnecedores, com suas piadas indecentes, com as suas línguas frouxas. É muito estranho alguém confessar a Cristo, mas ao mesmo tempo seus pensamentos transitam por caminhos obscenos. É estranho alguém dizer que serve a Jesus Cristo, mas sentir prazer em ficar contemplando o pecado com os seus olhos. É ainda muito estranho alguém dizer que é crente, mas fazer do seu coração um poço de armazenar ressentimentos, amargura, ódio contra o seu próprio irmão. É ainda estranho alguém se dizer cristão, mas rejeitar os confrontos da palavra de Deus, ficar enraivecido quando a palavra de Deus mexe nas suas feridas, quando o confronta nos seus erros, quando o chama a abandonar determinados tipos de pecados que possam estar abrigados no seu coração. Isso é muito estranho, meus queridos irmãos. É não apenas estranho, é inaceitável, é incompreensível que alguém possa se dizer cristão e viver no estilo de vida desta maneira. Porque a prática do pecado é transgressão contra a lei de Deus. E nós não somos mais esses transgressores. Nós fomos chamados deste mundo de transgressão para vivermos em perfeita obediência a Jesus Cristo. Desta forma, como comenta o pastor Augusto Nicodemos, o crime do pecado é essencialmente a transgressão da lei de Deus, quer seja pela desobediência, descaso, desprezo ou indiferença para com ela. Talvez você diga: eu não estou em pecado, porque você está olhando para o aspecto moral da sua vida. E louvado seja Deus se de fato você não estiver. Mas como está a sua obediência em demais áreas? Como está o seu compromisso com o reino de Deus, com a igreja local, com as leis de Deus? Será se você não tem feito descaso desta lei? Será se você não tem desprezado os mandamentos de Deus ou até mesmo se tornado indiferente com as exigências irrestritas e incondicionais da palavra de Deus? Meus queridos irmãos, como precisamos ser vigilantes com esse nosso coração,
Porque se não tivermos cuidado, ele vai ainda beirar a transgressão da lei. Por isso que o nosso desafio é fazer de tudo para que as nossas vidas, para que os nossos atos não sejam manchados pela impureza do pecado. O nosso dever é correr ao trono da graça de Deus sempre que cometemos algum deslize e pecamos contra Deus. O nosso coração é estar atento para os mínimos detalhes da lei de Deus, para que em nada venhamos transgredi-la, quer seja em ato, quer seja em pensamentos. Por isto, jamais devemos e nem podemos conformar a nossa vida ao estilo de vida mundano que nos caracterizava antes de conhecer a Cristo, quando tínhamos prazer em transgredir a sua lei. João é contundente em ensinar que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque a lei é transgressão do pecado. Logo, se somos filhos de Deus, se estamos em Jesus Cristo, se fomos libertados do poder opressor do pecado, não podemos mais ser transgressores da lei. Devemos viver de fato em obediência a Deus, e isto significa não pecar contra Deus. Isso não significa que não somos pecadores mais, mas significa que a meta da vida cristã é não pecar contra Deus. Por isso, o imperativo desta noite é: filhos de Deus, não pequeis. E por que não pecar? Porque somos filhos de Deus e não devemos viver na prática do pecado. A primeira razão para isto, para essa vida de abstinência ao pecado, é porque a prática do pecado é transgressão da lei de Deus. A segunda razão é porque a prática do pecado nega a objetividade da morte de Cristo, versículo 5. Ora, irmãos, se Jesus Cristo morreu para nos libertar do pecado, como o texto vai ensinar, e se sabemos que o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito, foi eficaz, foi completo, logo, se de alguma maneira vivemos ainda na prática do pecado, estamos negando a objetividade deste sacrifício, a sua finalidade. Por isso, o crente não pode viver na prática do pecado, porque se fizer isto, coisa que é impossível, estaria ele negando a finalidade ou a eficácia da morte de Jesus em sua vida. Acompanhe comigo o verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Evidentemente, ele aqui fala a respeito de Jesus Cristo. Esse verso, ou esse versículo, ensina que Jesus Cristo veio ao mundo como enviado de Deus, com a finalidade ou o objetivo de purificar os eleitos de Deus do pecado que outrora os condenava e os oprimia. Meus irmãos, Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, para remover a opressão do pecado de sobre as nossas vidas. Logo, nós não mais podemos viver na prática do pecado, porque quem vive na prática do pecado é porque ainda é escravo do pecado e está debaixo da autoridade do pecado. O verbo tirar aí significa remover completamente. Não significa que Jesus Cristo removeu o pecado de nós de tal maneira que não pecamos mais. Porque João já nos ensinou no capítulo 2 que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E não apenas mentiroso, ele faz o próprio Deus de mentiroso, porque é Deus quem diz que nós somos pecadores ainda. Mas o sentido aqui de que Deus tirou completamente, que Deus removeu completamente de nós esse pecado,
O sentido é que Deus tirou de nós, os salvos, aquela inclinação natural de transgredir a lei de Deus. O salvo não tem mais no seu coração esse desejo natural que os ímpios têm de transgredir a lei, de desobedecer a lei. Porque Cristo o removeu de nós. Cristo removeu esta inclinação e nos deu uma natureza santa. Isso não quer dizer, como já dito, que nós deixemos de pecar ou deixamos de pecar, mas significa que a nossa inclinação natural agora não é mais para o pecado, é para a santidade. Mas isso significa também, meus irmãos, que Jesus Cristo removeu de sobre nós, de uma vez por todas, a condenação dos nossos pecados. Significa também que Jesus Cristo removeu de uma vez por todas a escravidão que outrora nos dominava. E se Jesus realizou, e de fato Ele realizou todas estas coisas na vida dos salvos, é inaceitável que Ele volte a viver continuamente no pecado. Sendo assim, Jesus eliminou a possibilidade de um salvo viver na prática obstinada do pecado, porque isto, meu querido irmão, colocaria em descrença a finalidade da morte expiatória de Jesus. Se Jesus morreu para lhe salvar, para lhe libertar do pecado, e isso já foi aplicado ao seu coração, você já foi alvo da graça salvadora de Jesus Cristo. Se você tiver uma vida novamente escravizada pelo pecado, você está colocando em descrédito, você está colocando em questão a eficácia da morte de Jesus Cristo. Mas como nós sabemos que esta obra foi perfeita, foi eficaz, alcançou todos os objetivos que Deus tinha em mente. Se porventura isso acontece na sua vida, você está vivendo na prática do pecado, você tem prazer em desobedecer a Deus, só pode significar uma coisa: você não é salvo. Você não é salvo. Se você tem prazer em transgredir a lei de Deus, não tenha dúvida, você não é salvo. Porque Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para remover os salvos da escravidão do pecado. Veja a ideia semelhante lá em Hebreus capítulo 10, verso 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, tá? Que é a mesma ideia que João tem aqui com a prática do pecado, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Semelhante aos ensinos de João, Hebreus combate a ideia de que o crente pode conhecer a verdade que é Cristo Jesus e ainda voluntária e intencionalmente viver em pecado. Isso não é possível. Voltando a João, a expressão sabeis que ele usa no início do verso 5, mostra que os seus leitores tinham consciência do propósito da morte de Jesus Cristo, da eficácia e finalidade, objetividade da morte de Jesus, e por isso eles não podiam fazer do pecado um hábito para as suas vidas. Sabeis também que ele se manifestou para tirar pecados e nele não existe pecado, irmãos. Jesus morreu para nos libertar dos nossos hábitos pecaminosos. Logo, é inadmissível permitir que o pecado novamente nos domine, assuma as rédeas da nossa vida. A expressão "nele não existe pecado" aponta para a impecabilidade de Cristo, ou seja, para a perfeição da santidade de Jesus. Santidade esta que deve ser buscada por aqueles que foram purificados pelo seu sangue,
por aqueles que foram alvos do sacrifício redentor de Jesus Cristo. E esta busca pela santidade envolve a disposição contínua de não pecar intencionalmente, tá? A disposição contínua de não pecar intencionalmente, propositadamente, mas sim o desejo de viver um estilo de vida parecido com a vida de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós somos chamados a imitar o nosso Salvador. Fazendo isso, nós estamos honrando a finalidade da morte de Jesus Cristo para com as nossas vidas. Veja o que Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 20 a 22, acompanha aí a leitura. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, quando praticais a santidade, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, para quê? Para fazer o bem, para viver em santidade. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. É esse o estilo de vida que Deus espera daqueles que foram alcançados pela morte de Jesus. Portanto, quando Deus aplicou às nossas vidas os méritos da morte do seu Filho, não mais podemos andar nos caminhos tortuosos do pecado, porque Jesus morreu para remover o poder opressor do pecado de sobre as nossas vidas, porque Jesus é perfeitamente santo, o seu sacrifício é perfeitamente eficaz, e por isso devemos buscar a cada dia esta vida sem pecado, para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, honrando o sacrifício que Ele fez em favor das nossas vidas. Por isso, meu querido irmão e irmã, leve a sério o imperativo desta noite: filhos de Deus, não pequeis. Não pequeis porque a prática do pecado é transgressão da lei de Deus. Não pequeis porque a prática do pecado nega a objetividade da morte de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, não pequeis, porque a prática do pecado é inconciliável com a vida em Cristo. É dois opostos que não se atraem. Não há como conciliar a vida em pecado com a vida em Cristo. Ou você está em um estilo de vida ou você está no outro. Mas não dá para desenvolver os dois estilos de vida ao mesmo tempo. Veja comigo o verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, que é justamente a ideia de viver praticando o pecado. E todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Preciso ainda ressaltar que João não está ensinando a impecabilidade do crente, tá? Mas sim combatendo a ideia de que o crente pode pecar, digamos assim, de olhos abertos, ou seja, de forma bem proposital, bem intencional, bem planejada. João está combatendo esse tipo de ensino, de que o crente não pode pecar planejadamente, meus irmãos, porque isso é inconciliável com a vida em Jesus Cristo. Meus irmãos, como temos pessoas infiltradas em nossas igrejas que estão cometendo esse tipo de pecado, que estão tendo esse estilo de vida profano, que estão vivendo, pecando de forma planejada, de forma proposital, e ainda estão agregando às nossas igrejas estes bodes que estão querendo se passar por ovelhas.
Mas João ensina que todo aquele que permanece nele, ou seja, em Jesus Cristo, não vive pecando. Mas tem muitas pessoas que agregam nossas igrejas locais, que vivem na prática do pecado, que planejam o pecado. E eles não apenas planejam o ato do pecado, mas planejam até mesmo o pecado de esconder os seus pecados. Essas pessoas nunca conheceram a Jesus Cristo. Podem estar na igreja, mas não estão em Jesus. Podem estar agregando a igreja local, andando com o povo da cidade santa, mas não pertencem à cidade do Supremo Juiz, que é o nosso Deus. Isto porque a meta, meus queridos irmãos, do crente é a meta de não pecar, é a meta de dizer não para o pecado. Nós, como cristãos, precisamos fazer como meta, como objetivo da nossa vida, desenvolver a atitude natural de não se envolver nas coisas do mundo, de não cometer os pecados que o mundo comete, de não fazer as transgressões à lei de Deus que o mundo faz. Nós precisamos, ao contrário disto, repudiar o pecado, odiar o pecado, porque é isso que Deus espera daqueles que conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É isso que Deus espera daqueles que estão em Cristo. Vamos ao versículo novamente. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. O verbo permanecer aqui indica que o crente entrou num relacionamento definitivo com Cristo, e isto o impede de viver pecando. Veja bem, quando você verdadeiramente crê em Jesus, você entra num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E este relacionamento te impede de voltar a ter um relacionamento íntimo com o pecado, de voltar a viver como escravo do pecado, praticando o pecado. Certamente os que estão no pecado não podem estar em Cristo, e da mesma forma os que estão em Cristo não podem estar no pecado. Há um contraste nítido aqui entre os que estão em Jesus e aqueles que estão no pecado. Os que estão no pecado mostram a sua perdição pela insistência em transgredir a lei de Deus. Já os que estão em Cristo mostram a sua salvação pela disposição de obedecer à lei de Deus, que os manda se abster de todo pecado. Por isso que João diz que aquele que está em Cristo, que permanece em Jesus, não vive pecando. E é dito ainda que todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Eles podem até estar agregando uma igreja local, mas eles não fazem parte da igreja celestial. Assim como aqueles intrusos da introdução, aqueles rebeldes da introdução, temporariamente faziam parte daquela cidade, mas não eram dela. Assim são os intrusos que estão na igreja de Cristo, mas não pertencem e não estão em Jesus Cristo, irmãos. Mais uma vez, a expressão todo aquele elimina a possibilidade de exceção a uma regra. Que regra é esta? Neste caso, a regra é de que alguém possa estar em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. Isso não é possível. Isto é regra, tá? Que não pode acontecer. Ou você está em Jesus, ou você está no pecado no mundo. Isto é regra que não tem exceção. E a expressão o viu nem o conheceu enfatiza, fala a respeito de relacionamento, de comunhão,
A ideia então é que se alguém vive pecando, não conheceu a Jesus Cristo como seu Salvador, não o conheceu, não tem comunhão com Ele, não tem comunhão com o Pai. Portanto, meus irmãos, a prática do pecado deve ser algo inexistente na vida do salvo, de acordo com esse texto. Deve ser inexistente, meus queridos irmãos, porque isso é inconciliável com a nossa vida em Cristo Jesus. É inconciliável com a nossa permanência em Jesus, com o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Por isso, a meta para a nossa vida deve ser de santidade, deve ser de obediência à lei de Deus. O nosso relacionamento com Jesus deve frear todos os desejos e atos pecaminosos que nos perseguem. Não é que vamos deixar de ser pecadores, não é que vamos deixar de ser tentados pelo pecado, mas o nosso relacionamento com Jesus, a nossa comunhão com Cristo, deve, meus queridos irmãos, nos encorajar a lutar contra o pecado, a buscar a santidade que tanto agrada ao Senhor. E para isto, precisamos tomar a decisão resoluta de não pecar contra Deus. Por isso que nesta noite estudamos que o crente não pode viver na prática do pecado. A meta da sua vida é não pecar. E isto por 3 razões. Porque a prática do pecado é transgressão da lei de Deus, nós não somos mais transgressores. Porque a prática do pecado nega a objetividade da morte de Jesus, nós somos alvos da morte de Jesus Cristo. Porque a prática do pecado é inconciliável, é incompatível com a vida em Cristo. Eu queria finalizar, meus irmãos, chamando a sua atenção para 3 aplicações, 3 desafios para o seu coração, que somados aos ensinos desse texto, espero eu que possa lhe desafiar a buscar uma vida santa, a fazer como objetivo da sua caminhada cristã não pecar, mesmo que isto não signifique deixar de pecar permanentemente enquanto você estiver neste mundo. Mas essa é a meta de Deus para você. Não pequeis. Vamos a estas aplicações, a estes desafios. Primeira aplicação, meus queridos. Digo o seguinte: não transgredir a lei de Deus, tá? Não transgredir a lei de Deus, estou falando agora de nós cristãos, não transgredir a lei de Deus consiste em estar resolutamente decidido a viver em constante obediência aos seus mandamentos, sendo isto a mais visível prova de que nós o amamos. Veja que eu usei a expressão resolutamente decidido, porque eu não quero que isso seja uma decisão que você faça agora no seu coração, mas que ao chegar na sua casa, ao ir para o seu trabalho amanhã, ao ir para os seus estudos, ao desenvolver as suas atividades diárias, o seu coração seja afastado desse desejo de obedecer a Deus. Por isso essa decisão tem que ser resoluta, tem que ser uma decisão da qual você está decidido não voltar atrás e fazer de tudo para obedecer a Cristo, para obedecer aos mandamentos da lei de Deus. E por que isto? Porque acredite, a obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, é a mais visível prova que você pode dar para alguém e para o próprio Deus de que você de fato ama Ele. Meus queridos irmãos, se nós somos, e de fato somos, incumbidos de demonstrar o nosso amor a Deus pela prática da obediência, que Deus será que as pessoas lá do mundo conhecem através das nossas vidas? Eu queria chamar a sua atenção para o versículo de João, o Evangelho de João 14:15, que diz assim:
Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, é porque vocês me amam. Como está a sua obediência a Deus? Que Deus o mundo conhece através da sua obediência? Que Deus o seu cônjuge conhece através da sua obediência? Os seus filhos conhecem através da sua obediência? Os seus vizinhos conhecem através da sua obediência? Amar a Deus não é algo da boca para fora, é algo que deve trazer implicâncias nas nossas vidas. Nós não somos transgressores, nós somos servos chamados para obedecer a Deus. E ao obedecê-lo, estamos mostrando o quanto o amamos. Não apenas para Ele, não apenas para a igreja dele, mas para o mundo. Por isso, coloque essa decisão firme, resoluta no seu coração, de que você vai fazer de tudo para viver em obediência a Deus a partir de hoje. Segunda aplicação, meus queridos, digo o seguinte: não negar a objetividade da morte de Jesus, tá? Não negar a objetividade ou a finalidade da morte de Jesus implica em desenvolver um estilo de vida santo, como santo é o Deus que nos concedeu tão grande salvação. Deus nos tirou do mundo para um estilo de vida diferente. E esse estilo de vida precisa ser semelhante ao estilo de vida do nosso Salvador. Nós fomos chamados do mundo para termos uma vida semelhante à vida de Jesus Cristo. Sendo santo, como santo é o Deus que nos salvou, que nos chamou do pecado, que nos escolheu, que removeu de sobre nós a condenação, a opressão do pecado e nos trouxe até a presença de Jesus. Veja, por exemplo, o que é dito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 a 16. Como filhos da obediência, nós somos filhos da obediência, não somos mais filhos da transgressão. Como filhos da obediência, não vos moldei as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós. Se algum irmão está com a sua Bíblia aberta, termina esse versículo para mim. Tornai-vos santo vós mesmo em quê? Finalzinho do verso 15. Também vós, tornai-vos santo também vós mesmo em toda a vossa maneira de viver. Isso, na minha versão, em todo o vosso procedimento. Não é só na igreja que você tem que ser santo. É na sua casa, é na sociedade, é na sua escola. Não é apenas em algumas áreas da sua vida que você tem que ser santo, é em todas as áreas da sua vida, é em todo o seu procedimento, é em toda a sua maneira de viver, você tem que ser santo como Deus é santo. Então, na forma como você lida com a sua esposa, tem que ser uma forma santa. Na forma como você lida com os seus filhos, tem que ser desenvolvida a santidade. Na forma como você, filho, lida com o seu pai, ou se relaciona com os seus pais, precisa ser santa. O seu trabalho precisa ser desenvolvido de forma santa. As suas finanças precisam ser desenvolvidas ou administradas de forma santa. Irmãos, é em todo o nosso procedimento a santidade que Deus espera de nós. Não alcançar ou não viver esse padrão de santidade é de alguma forma negar a objetividade, a finalidade, eficácia da morte de Jesus Cristo para com as nossas vidas. Por isso, seja santo em todo o seu procedimento, porque santo é o Deus que te chamou. Terceira e última aplicação. Ter uma vida conciliável, ou seja, compatível com Cristo, é nutrir no coração o desejo de ser semelhante a Ele.
pois esse é o propósito de Deus para a vida daqueles que Ele decidiu salvar. Repito, ter uma vida conciliável ou compatível com a vida de Jesus é nutrir no coração o desejo, a sede de ser semelhante a Jesus Cristo, pois esse é o propósito de Deus para a vida de todo aquele que Ele, num ato de misericórdia, num ato de amor, decidiu salvar. Eu queria ler com você o versículo 29 de Romanos, capítulo 8, porque ali nós podemos justamente ver esse objetivo de Deus para a vida daqueles que Ele salvou. É dito lá: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, aos que ele conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, ou semelhantes à imagem de Jesus Cristo, parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus espera de nós, salvos pela graça dele, que tenhamos uma vida parecida com a vida de Jesus. É a única forma de termos uma vida compatível com a vida de Cristo, é sendo semelhante a Jesus, é andando como ele andou, de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos irmãos, que possamos de fato levar a sério o imperativo, que é um imperativo da palavra de Deus: filhos de Deus, não pequeis, não pequem, tá? Porque pecar é transgredir a lei de Deus, é negar a objetividade, a eficácia da morte de Jesus na sua vida, porque pecar é inconciliável com a vida em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a ter esta vida, a testemunhar desta vida para todos, na igreja, em casa e na sociedade. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.